Os deuses da pós-modernidade, o Deus dos evangélicos modernos é um Deus estranho. Não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Isaac, não é o Deus de Jacó. O Deus dos evangélicos modernos é só um mordomo, é alguém que obedece às minhas ordens. Ele é assim, eu determino e ele faz. Esse Deus não é o Deus que eu conheço, não é o Deus que nós conhecemos. Esse não é o Deus de Abraão. Quem é o Deus de Abraão? Quem é? Eu fiz um levantamento nesta semana, na história de Gênesis, para ver com mais precisão quem é o Deus de Abraão. De que modo Deus se manifestou a Abraão, o que Deus fez a Abraão, como Deus se relacionou com Abraão, como Deus se revelou a Abraão, e enumerando essas coisas e alistando essas coisas, nós conseguimos chegar a um perfil específico. Como é o Deus de Abraão? Nós vemos esse Deus de Abraão agindo nos capítulos 12 a 22 de Gênesis. Nesses capítulos todos nós vemos o Deus de Abraão agindo, falando, atuando. Então nós podemos, olhando para esses capítulos, nós podemos aprender quem é, como é o Deus de Abraão. O Deus de Abraão chama, dirige e faz promessas. Esse é o Deus de Abraão. Ele faz promessas de fazer de Abraão uma grande nação e abençoar o mundo por meio dele. Esse é o Deus de Abraão. Ele chama Abraão, ele dirige Abraão por seus caminhos e faz promessas a Abraão, dizendo: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, por meio de você serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o Deus de Abraão. O que mais? O Deus de Abraão é um Deus digno de que altares lhe sejam edificados, e é um Deus que pode ser invocado. O Deus de Abraão é grandioso. Altares devem ser edificados a ele, e ele pode ser invocado humildemente enquanto adorado. Esse é o Deus de Abraão, o grande Deus de Abraão. Nós aprendemos no capítulo 14 que o Deus de Abraão é chamado de El Elyon. E El Elyon significa o Deus Altíssimo. E esse Deus de Abraão, que é El Elyon, ele é forte e soberano, e ele, de acordo com o texto do capítulo 14, versículos 18 a 20, ele possui os céus e a terra. Ele é dono do céu e da terra, ele possui o céu e a terra, e ele livra os seus servos dos seus adversários. Esse é El Elyon, o Deus de Abraão, o Deus Altíssimo. Ele é assim. Ele não é o Deus subserviente, o Deus mordomo, o Deus que tem medo de mim e me obedece. Não. Ele não é movido por frases de efeito. Ele não é movido por mecanismos que eu descubro e coloco em execução. Não. Ele é o possuidor do céu e da terra, aquele que livra os seus servos de seus adversários. No capítulo 15, ele é o Deus que faz uma aliança unilateral e perpétua com seu servo. Ele estabelece uma aliança com seu servo e mantém essa aliança por toda a eternidade. No capítulo 17 aprendemos que ele é o Deus que tem autoridade sobre as vidas dos homens, sendo dono dos seus servos, podendo inclusive mudar o nome deles. Ele é dono dos seus servos, dono. Ele muda o nome deles. Ele diz: você não vai mais se chamar Abrão, você vai se chamar Abraão. E você, moça, não vai se chamar mais Sarai, você vai se chamar Sara. Eu mando, eu sou seu dono. Esse é o Deus de Abraão. Ele é o dono soberano dos seus servos. Ele é o Deus que pune os perversos e livra os seus protegidos. Nós aprendemos isso nos capítulos 18 e 19, quando ele pune Sodoma e Gomorra. Ele pune os perversos. Ele é um Deus longânimo, que suporta a iniquidade até um limite. Quando a iniquidade do ser humano chega num ponto em que ela transborda, então Deus pune os perversos severamente. O Deus de Abraão faz isso. Ele pune terrivelmente os perversos, enquanto também livra os seus servos. Esse é o Deus de Abraão. Ele não é o Deus que dá tapinha nas costas do perverso, que olha para os perversos e diz: a carne é fraca, vem aqui, dá um abraço. Não. Ele pune os perversos com a morte cruel, com a morte severa, com a morte horrível. Ele pune assim os perversos. Ele é um Deus que protege os seus
concede riquezas quando quer e cura enfermos quando Ele quer. No capítulo 20 nós aprendemos isso. Ele fez isso na casa de Abimeleque, Ele curou pessoas doentes ali. Ele concedeu riquezas a Abraão quando Ele quis fazer isso. E esse é o Deus de Abraão. O Deus de Abraão abre milagrosamente a madre. Sara tinha 90 anos quando engravidou. E o Deus de Abraão fez com que ela tivesse um filho com 90 anos. Ele é o Deus que abre milagrosamente a madre. É um Deus poderoso e faz isso com quem quer e quando quer. Ele é um Deus que prova a fé dos seus servos da forma como Ele quer. Ele pediu para Abraão o sacrifício do seu próprio filho, do seu único filho. Ele pediu para provar a sua fé. Ele é o Deus que tem o direito de fazer o que quer. Esse é o Deus de Abraão.